O livro, publicado recentemente, é fruto, na verdade, da dissertação de mestrado que eu fiz na Universidade de São Paulo. A motivação, na verdade, surgiu com um projeto de pesquisa, como é natural de uma pesquisa acadêmica. Então, em 2017, procurando um tema de pesquisa, já estava interessada em lidar com algo relacionado ao chamado direito penal econômico ou direito penal empresarial. E nessa busca, eu vi a lavagem de dinheiro, que na época, 2017, a gente ainda estava bem aí no começo do fim do auge da lavagem da Operação Lava Jato. Então, a gente ainda tinha ali a Operação Lava Jato muito latente, muitos casos de lavagem de dinheiro. Então, um tema muito midiático, muito explorado nos julgamentos da Lava Jato, mas pouco aprofundado em termos de profundidade mesmo teórica no direito penal. Então, daí veio essa escolha pela lavagem de dinheiro especificamente. O tema, então, eu entendo como complexo, urgente e pouco abordado, até hoje, na verdade. Depois de 3 anos estudando esse tema e da publicação já no final de 2021, a minha principal conclusão ainda foi essa. Apesar da ideia, né, de contribuir para o tema, foi possível identificar algumas que eu chamo desafios, na verdade, que são lacunas que existem no direito penal, que são 9 lacunas, e tentar endereçar, seja trazer um arcabouço para propiciar estudos mais aprofundados, mas obviamente não é um estudo que só propõe um novo estudo, é um estudo também que propõe soluções e refinamentos a esses desafios encontrados. A conclusão, ela existe, mas é uma conclusão não tão positiva, é uma conclusão que reafirma, né, essa necessidade de um maior estudo, de um maior aprofundamento. A motivação também, ela, pelo tema da lavagem de dinheiro, foi não pela questão midiática, mas especialmente pela questão de ser um tema praticamente assim, mundial, né, transnacional. A gente vê o Brasil sofrendo aí muitos influxos e influências estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos. Isso fica muito evidente na lavagem de dinheiro. Então, a pesquisa, ela tem essa parte de tentar fazer uma análise comparativa com as influências americanas e, inclusive, que são, na verdade, as influências iniciais para a lavagem de dinheiro, né, por meio do Money Laundering Control Act, ainda em 86, e depois a gente nota que os Estados Unidos, apesar de ter essa influência, ficaram meio estagnados no tema, então houve também uma tentativa de fazer uma comparação com a Espanha, porque os países europeus acabaram tomando uma dianteira nessa questão do dito combate à lavagem de dinheiro. E por que dito combate, né? Porque as expressões são todas muito de guerrilha, então como se a gente tivesse que fazer uma guerra à lavagem de dinheiro, da mesma forma como a guerra às drogas. Então, existe essa perspectiva comparada da legislação norte-americana e da legislação espanhola, um estudo também de precedentes desses países do Brasil e de doutrina. Então, por meio de toda essa análise, é possível fazer, então, essa análise das lacunas que existem no Brasil, na legislação brasileira, para daí propor o que eu chamo de refinamentos ou soluções. Mas, como eu disse, muitos desses refinamentos e soluções dariam por si só, cada um desses 9 temas dariam por si só um trabalho individual. Então, em alguns momentos existem proposições, mas que podem servir de dianteira ou como precursores para um estudo mais aprofundado por outros pesquisadores ou interessados pelo tema. Eu acho que em termos leigos, vamos dizer assim, lavagem de dinheiro, apesar de parecer um bicho de 7 cabeças, a própria palavra diz, que é o quê? Lavar. Quando você pega em outros países, existem a expressão mascaramento, lavagem, branqueamento, só que na realidade é a questão mesmo da ideia de quando tem algo sujo, você quer lavar. Então sempre é muito comum, né, ter a ideia de uma máquina de lavar, ilustrando e tal, lavando dinheiro. O que é esse dinheiro? É um dinheiro que tem uma origem, ele é proveniente de algo ilícito, de uma origem ilícita. Então aqui no Brasil, o que seria essa origem ilícita? Atualmente, pela lei atual, é qualquer crime ou contravenção penal. Então, se você, e aí é o mais paradigmático, né? Se você vai lá e aí faz um jogo do bicho, e você obtém valores oriundos desse jogo do bicho, que é uma contravenção penal ainda no Brasil, você pode eventualmente comprar algo, enfim,
Óbvio que com o jogo do bicho existe uma quantidade limitada de dinheiro, né? Mas você compra algo, a partir do momento que você está comprando algo com esse dinheiro oriundo do jogo do bicho, você está realizando um ato de lavagem de dinheiro. Você está lavando, limpando a origem escusa que seria o jogo do bicho naquele dinheiro e dando a ele uma outra roupagem, uma nova cara. Esse exemplo do jogo do bicho é o mais comum, porque é o mais esdrúxulo que a gente ainda tem na nossa legislação atual. No Brasil, a gente já teve momentos, na verdade, quando a lei foi promulgada em 98, que havia um rol específico de quais seriam os crimes que seriam passíveis desse branqueamento, né? Então, quais seriam os crimes que o resultado deles, material, o que eles geravam, poderia ser objeto de uma lavagem. Depois disso, sobretudo com influência da legislação internacional, do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, houve um alargamento. Então, hoje em dia, qualquer crime no Brasil, crime ou contravenção penal, pode ser considerado um ato antecedente da lavagem de dinheiro. Então, o que traz a complexidade para essa questão de você limpar? É a questão de que você presume a existência de algo anterior. E isso que é o que mais causa dificuldade para a compreensão geral, né? Que é um delito que está atrelado a algo anterior. Então, você precisa ter esse algo anterior para limpar. E aí pode ser, a gente pensa obviamente em dinheiro, que é até o que diz o nome, né? Lavagem de dinheiro, mas não necessariamente precisa ser um dinheiro. Na lei existe a palavra bens, valores ou propriedade. Então, pode ser qualquer coisa na realidade que foi oriunda de um crime. De uma forma mais complexa, na verdade, é comum, as pessoas gostam de definir a lavagem como um ciclo, porque da mesma forma como eu coloquei aqui no jogo do bicho, então você ganhou dinheiro, você vai lá e vai comprar algo. Só que não é tão simples assim. Às vezes isso se desdobra em várias fases. E existe entendimento no Brasil de que a mera realização de uma dessas fases já configura a lavagem de dinheiro. Essa é uma discussão também. Se eu preciso, por exemplo, então eu peguei aqui o dinheiro do jogo do bicho. Eu fui lá e pus na minha conta, com todo o resto do meu dinheiro legítimo. Isso é suficiente? Isso é uma lavanderia que, inclusive, existe um precedente, que é um dos primeiros precedentes do STF, do Sepúlveda Pertence, que fala, é uma lavanderia modesta ou é uma lavanderia suficiente para configurar a lavagem de dinheiro? E o entendimento no Brasil é que qualquer ato de ocultação ou dissimulação, né, ou de reinserção desse valor na economia, esses três atos, ocultação, dissimulação ou reinserção na economia, é suficiente para configurar a lavagem de dinheiro. Então, apesar de ter essas três fases que seriam distintas, no Brasil a realização de cada uma delas pode configurar o delito. Em relação à tipificação, de uma perspectiva histórica, é muito interessante. Eu acho que, modéstia à parte, a parte mais interessante do trabalho, que talvez seja a parte menos jurídica e mais uma perspectiva legislativa histórica. No Brasil, a gente vê aí uma tipificação até relativamente tardia, né? E tipificação, o que quer dizer? É você ter um tipo penal. O que é um tipo penal? Por que o homicídio é crime? Porque existe um tipo penal, artigo 121 do Código Penal, que diz homicídio. E aí existe lá a letra da lei, que é o quê? Homicídio é matar alguém, não sei o que mais. E aí a pena. Isso é o tipo penal, isso é a redação e a pena imputada àquela redação dada. Na lavagem de dinheiro, a tipificação veio com a Lei 9.613, de 98, só que antes disso, o Brasil, na verdade, todos os países do mundo já tinham essa discussão da lavagem muito latente. Na realidade, até foi o próprio livro do Valfrido, do combate à corrupção, que traz essa questão, da questão dos Estados Unidos, porque a questão do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro sempre tiveram alguma medida atrelada. Não dá para dizer que o combate à corrupção proporcionou a tipificação inicial da lavagem, porque na realidade a tipificação inicial da lavagem está mais atrelada com a guerra às drogas. Mas o livro do Valfrido elucida bem isso, e eu até usei como referência em alguns momentos o livro dele para essa parte histórica, que diz o que, basicamente? Que a gente tem nos Estados Unidos, né, uma imigração intensa no início aí do século XX, principalmente com o crash da Bolsa. Então, muitos italianos, muitas pessoas da máfia italiana, nos Estados Unidos, se inserem nos Little Italys, em Chicago, em Nova York, e ali existe uma realidade paralela. Essa realidade paralela ali está inserida também no quê? No período da Prohibition, que foi o período ali de 18 a 22, nos Estados Unidos, com a proibição da venda de bebidas alcoólicas, que então fomentou um mercado, né, vamos dizer assim, oculto de venda de bebidas alcoólicas. E esse mercado oculto proporciona
valores, né, oriundos de uma venda ilícita de bebida, e esse valor precisa ser limpo, precisa ser lavado. Então ali a gente começa a ter as primeiras movimentações, tentativas nesse sentido. Só que, por que então, já a gente vê aí no início do século XX isso, mas a primeira tipificação nos Estados Unidos foi só em 86? Porque houve uma maturação do que isso seria, né, de como é que a gente lidaria com isso. Porque quando a Prohibition cai, tudo bem, então a gente resolveu o problema, não tem mais a venda de bebida ilícita. Então, esse pessoal vai ter que, crime organizado, vai ter que migrar, né, para outras áreas. Migram-se, então, para apostas, que é o gambling, migra-se para tráfico de drogas. E, nesse momento, então, começa a ter uma preocupação ainda mais latente com as drogas. E aí, na medida em que a guerra às drogas vai evoluindo, a gente, então, sente a necessidade, a gente não, né, os Estados Unidos sentiram a necessidade de tipificar isso. Na verdade, a primeira tipificação foi na Itália, bem nesse contexto de um combate a uma criminalidade organizada relacionada às máfias italianas. Então, apesar dos Estados Unidos serem muito influentes nessa questão de money laundering, a primeira legislação que a gente tem no mundo de lavagem de dinheiro foi na Itália, também aí na década de 70 e 80, e era muito relacionado a uma questão de uma extorsão mediante sequestro de um político chamado Aldo Moro. Era uma questão totalmente politizada, só que a lei passou nesse contexto, para justamente dissuadir, né, as práticas criminosas por esses grupos e que esses grupos conseguissem subsistir por meio da lavagem de dinheiro, ou seja, meio que tentar tirar o instrumental dele em termos de recursos financeiros por meio dessa lei. Mas aí acabou se evoluindo e veio os Estados Unidos em 86 com o Money Laundering Control Act, fizeram um trabalho bastante robusto aí, teve uma comissão, etc., para a produção da lei. Só que essa comissão, na realidade, ela estava andando ali par e passo com a Convenção de Viena. Então, a gente tem ali um movimento tanto internacional quanto dos Estados Unidos, os dois muito alinhados, relacionados agora já nesse momento com uma evidência muito grande à guerra às drogas, tanto que inicialmente o foco da Convenção de Viena é do combate às drogas. E a gente vê isso evoluindo e acabou que a gente chega na década de 80 e principalmente depois do 11 de setembro, isso se explode, ganha uma magnitude tão grande que a guerra às drogas se torna nada, por exemplo, quando você quer também prevenir o terrorismo. Então a gente vê um avolulamento muito grande da lavagem de dinheiro, seja em termos de quais tipos de crime organizado busca se coibir, e daí isso chega no Brasil dessa forma, já na década de 90. E como que o Brasil, para dar as respostas, né, a comunidade internacional, o Brasil vai virar e falar, não, principalmente na época de governo FHC, aqui é um país seguro, aqui é um país que os investimentos são bem-vindos, os investimentos externos são bem-vindos. Essa resposta é muito evidente, ela é muito necessária nesse momento e ocorre, inclusive, um processo legislativo, um trâmite legislativo muito rápido, justamente com essa resposta. Mas o que acontece? De 98 até, posso dizer, anos 2010, é literalmente uma lei, só uma lei, que passa por reformas, passa por alguma visibilidade crítica internacional, só que todas as críticas internacionais são no sentido legal, que bom que vocês têm a lei, mas isso aqui não está sendo aplicado. E aí a gente vê, então, a Lava Jato instrumentalizando a lei de lavagem de dinheiro, a gente vê pela primeira vez essa questão da lavagem de dinheiro tão latente. Por isso que, apesar da lei, esse ano, né, tá fazendo praticamente 25 anos, a impressão é de que é algo novo para a população. Não novo, assim, mas algo que tem sido explorado mais recentemente e algo que é pouco compreendido, né, justamente por essa análise tão recente, tão abrupta que foi feita por meio da Lava Jato. A gente tem aí algumas pesquisas, inclusive não são pesquisas propriamente científicas, são produzidas por noticiários, dizendo que, assim, de 98 até 2010, a gente tinha dezenas ou poucas centenas de processos ações penais relacionadas à lavagem de dinheiro. E de 2010 a 2020, isso migra para, centenas a milhares de processos. Então, a gente vê aí uma resposta repressiva e punitiva do Estado, assim, exponencial. E o trabalho, na verdade, ele faz essa análise histórica para também endereçar esses desafios no sentido de questionar. Esse aumento exponencial, apesar de supostamente louvável, ele foi feito de forma ordenada? Ele foi feito de forma que encontra uma guarida na lei, ou ele só foi feito para dar essa resposta que a lei estava lá só existindo sem nenhuma efetividade?
Então, esses desafios que são postos são todos à luz da lei. O que a lei nos diz? O que a lei tem ali de lacunas ou de falhas que estão sendo exploradas de qualquer jeito só para dar uma resposta à sociedade, ou só para dar uma resposta até à comunidade internacional de que a lei vem sendo aplicada. A respeito da legislação em si, né, e dos problemas que houve desde essa tipificação até os dias atuais. Eu entendo e eu defendo e eu proponho, na verdade, quando eu analiso os desafios, que a mudança, ela obviamente vem primeiro por uma análise, por meio de uma crítica, né, um estudo aprofundado de cada um dos problemas, só que a mudança eu acredito que vem totalmente pela via legislativa. Então já existiu na realidade agora recentemente uma comissão que foi formada de juristas. Inicialmente começou com só advogados, houve bastante crítica nesse sentido, vieram membros então aí de outros, do Ministério Público, juízes, inclusive até de outros órgãos públicos. Foi uma discussão bastante frutífera, mas que se encerrou. Então esse anteprojeto foi finalizado, nada vai ser feito nesse momento. Só que isso exemplifica e deixa muito claro e está totalmente alinhado com as minhas conclusões de que o problema, na verdade, é a forma como a legislação foi posta. E daí isso proporciona, obviamente, um uso indevido da legislação. Então, a gente tem dois problemas, a legislação e o uso indevido. Então, o diagnóstico é feito a partir do uso indevido, só que a solução, ao meu ver, pode ser feita por meio da correção da legislação. Apenas isso. Eu sei que a gente vê hoje em dia, né, em muitos casos, o STF, o STJ, dando decisões que são benéficas, vamos dizer assim, de um ponto de vista garantista do direito penal. E como advogada, eu acho isso excelente. Mas eu entendo que o ideal, de fato, seria uma alteração legislativa que trouxesse uma maior clareza para todos os aplicadores do direito. E aí, advogados, membros do Ministério Público, juízes, magistrados. Então, assim, para mim a questão principal é a alteração da lei para corrigir esses desafios. Trazendo aí como exemplo, assim, do que seria um desafio, que eu até coloquei, né, a questão da mescla de capitais, o termo seria commingling. Existe uma discussão muito grande de até que ponto essa simples mescla, enfim, numa conta corrente, eu tenho aqui um dinheiro sujo, um dinheiro limpo, que eu vou colocar tudo numa mesma conta corrente. Isso é suficiente para configurar um ato de lavagem? Depende aí, vamos dizer, um elemento subjetivo, um elemento mental do agente. Beleza, então já é uma discussão mais complexa. Do caso concreto em si, do que aconteceu, qual foi a intenção da pessoa quando fez essa mescla. Aí um outro ponto seria, e isso não está evidenciado na lei, porque até de fato não tem como a lei virar e falar, não, a mescla é lavagem. Eu entendo que existem, assim, a lei ela não é um dicionário, uma enciclopédia de como você vai aplicar caso concreto. Mas outra questão decorrente disso, além dessa clareza se a mescla seria suficiente ou não para configurar um ato de lavagem, seria a questão da extensão dessa mescla. Então, tudo bem, eu tenho aqui, compro apartamento de, sei lá, R$1,5 milhão. Esse apartamento, 1 milhão era do meu patrimônio e, sei lá, R$500 mil era oriundo de tráfico de drogas. Tá bom. Então, esse apartamento de R$1,5 milhão, ele é integralmente, vamos dizer assim, objeto de lavagem de dinheiro, todo o 1,5 milhão foi então uma lavagem de dinheiro ou não? Que parcela disso? Como dividir isso? Aí existem doutrina, enfim, diversas correntes e tudo mais para explicar isso, mas são situações na prática que, óbvio, novamente, né, que a lei não vai trazer dispostas, mas que a lei poderia trazer mais clareza no dia a dia para os aplicadores do direito. E daí entram outras questões que são firulas mais, como eu disse, dogmáticas, né? De qual seria o bem jurídico protegido pela lavagem, um tema hiper antigo, que inclusive eu chamo no trabalho de desafios tradicionais, que são temas mais antigos, e que, assim, para pessoas que não têm contato, parece tipo, tá, mas por que você quer saber, né? Quando o bem jurídico seria nada mais do que o que eu tô aqui com essa lei querendo proteger. E aí, no caso da lavagem de dinheiro, existe uma discussão se seria a administração da justiça, que é o posicionamento do professor Pier Paolo Bottini, ou então não, a ordem econômica. Então, porque quando você está lavando dinheiro, você está aqui atrapalhando a ordem econômica como um todo. E aí, para juristas, parece que essa discussão é muito relevante. Para pessoas leigas, talvez nem tanto.
Mas na prática, isso ajudaria os aplicadores do direito a terem um racional, porque isso gera implicações na prática de como o caso vai ser lidado, de quais podem ser as infrações penais antecedentes, passíveis desse crime. Então, assim, existem essas variações que são, o pessoal fala, né, filigranas jurídicas, mas que na prática fazem diferença. E, novamente, obviamente, assim, nenhuma lei tem disposto lá, o bem jurídico tutelado é esse. Mas existem leis que no seu próprio título dizem, crimes cometidos contra o sistema financeiro nacional. Tá evidente, é uma lei que são crimes contra o sistema financeiro nacional. Ali tá evidenciado na lei, no dispositivo lá em cima da lei, qual é o bem jurídico tutelado. Na lei de lavagem de dinheiro não há isso. Seria necessário traria uma clareza, traria uma aplicação maior para o direito? Eu entendo que sim, eu entendo que são questões a serem postas. Mas, de modo geral, esses são alguns exemplos dos problemas e, ao meu ver, eles passam por uma análise aprofundada, um estudo aprofundado, que uma comissão com pessoas preparadas deve realizar, para daí ser levado, de fato, ao legislativo e uma mudança, de fato, da lei. Não uma mudança só em termos de precedentes, que são, vamos dizer assim, um alento para advogados e para pessoas investigadas e para réus, mas que não mudam, de fato, e não trazem a clareza necessária para a legislação. Eu acho que o ponto principal, que é algo que fica evidente para todo mundo, na maioria desses casos, né, mesmo com a Lava Jato, existe ainda aquele sentimento da população média geral da falta de punição, da impunidade, né, que se usa muito esse termo. Ok, eu entendo isso ser dito. Para quem tem mais conhecimento, assim, de uma perspectiva de advogado, uma perspectiva da legislação em si, sabe que isso não é, de fato, a realidade. Não é que existe uma impunidade, é que existe uma legislação defeituosa e muitas, na maioria das vezes, investigações que são conduzidas de forma totalmente contrária à legislação material e à legislação processual, e isso vai se alongando, vai gerando notícia, vai gerando um clamor, vai gerando gastos públicos, os processos vão escalando, quando chega nos tribunais superiores, então existe uma anulação, existe às vezes uma absolvição, ou não, enfim, uma anulação, uma absolvição, ou qualquer coisa do gênero. E as pessoas ficam, nossa, isso tudo, todo esse gasto de dinheiro público, todo esse gasto de tempo, pra nada, como se fosse uma impunidade. Mas na realidade não é. É uma legislação defeituosa e que qualquer pessoa que tivesse numa situação dessa, na qualidade de investigado, na qualidade de réu, qualquer pessoa que sentisse, soubesse isso na pele, veria que não é uma punição justa e ordenada de acordo com as leis e com as regras, vamos dizer assim. Como se você estivesse dentro do jogo e aí, a cada momento do jogo, essas regras vão se adaptando. Dependendo de quem você dependendo do quão midiático o processo é. E isso não pode acontecer. O direito nada mais é do que um conjunto de normas, um conjunto de regras que são aplicáveis para toda a sociedade.